sai uma nova parte, revelação da delação do tenente-coronel Mauro Cid. E aparecem novamente trechos que eu considero impressionantes. O tenente-coronel Mauro Cid revela que Bolsonaro quis abrigar dentro do Palácio do Alvorada foragidos, condenados. Inclusive aquele Oswaldo Eustáquio, que participou da depredação do dia 12 na sede da Polícia Federal. Sabe para onde ele foi depois daquilo tudo, deputado Janones? Foi para o Palácio da Alvorada. E está aqui o tenente-coronel Mauro Cid fazendo uma nova revelação. A primeira revelação, a gente sabe que é muito grave, porque ele diz que o autor da minuta do golpe foi Jair Bolsonaro. Foi ele que determinou que as eleições fossem anuladas e que houvesse a prisão do Alexandre de Moraes, do ministro Supremo. Olha que gravidade. Isso também está na delação do tenente-coronel Mauro Cid. Eu falo tudo isso, senhor presidente, porque eu estou convencido. Eu hoje publiquei um artigo falando da ligação dessa extrema-direita na história com atos terroristas. O atentado no Rio Centro, no dia 1º de maio de 81, quando ia explodir uma bomba com mais de 30 mil pessoas num show de MPB. Várias cartas-bombas que existiram naquele período. E a gente viu aqui também no dia 24 de dezembro a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília. Eu falo isso porque o IBGE divulgou hoje a taxa de desemprego no Brasil. E nós chegamos no trimestre, deputado Janones, com a menor taxa desde 2014. Taxa de desemprego de 7,7%. E a notícia é melhor ainda, porque houve um crescimento nos empregos com carteira assinada. Houve, nesse trimestre, 587 mil pessoas que entraram no mercado de trabalho com carteira assinada. Ao todo, são 99 milhões de pessoas empregadas. Não é só esse dado que é importante que o IBGE traz no dia de hoje. Tem um dado também sobre a renda média e a massa salarial. A renda média do trabalho, nesse terceiro trimestre, foi de R$ 2.982, um crescimento de 4,2% no período dos 12 meses. Mas tem mais, senhor presidente. A massa de rendimentos do trabalho, que significa, sabe o quê? O conjunto dos salários dos brasileiros teve um crescimento de mais de 7% nos últimos 12 meses. É algo bastante considerável. Aqui entra a política de valorização do salário mínimo do presidente Lula, que foi um acerto. Vocês lembram que na época do Bolsonaro e do Temer, o salário mínimo não tinha aumento real. Agora passou a ter. Isso teve um efeito muito grande. Na verdade, nós estamos falando de uma massa de rendimentos de 293 bi. Houve um crescimento de 2,7% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. É claro que tudo isso é influenciado também pela queda da inflação. No ano passado, nós chegamos a ter 12% de inflação no governo do Bolsonaro. Vamos fechar esse ano com menos que 5%, talvez abaixo do teto da meta de 4,75%. Isso aqui é fruto de políticas muito concretas. Eu já falei a primeira, política de valorização do salário mínimo. Eu falo a segunda, a importância dessa valorização do salário mínimo na Previdência, nos benefícios previdenciários. Isso teve um papel muito grande. Falo outro, Bolsa Família turbinado. Falo outro, reajuste do salário dos servidores. O salário dos servidores aumentou 9%. Me perguntem se em algum ano do governo do Bolsonaro houve reajuste dos servidores. Em nenhum ano. Então, tudo isso são medidas importantes para fazer a economia funcionar. Eu estava no plenário e vi muita gente bolsonarista falando sobre esse debate da meta, do Haddad com Lula. Eu pergunto, qual a autoridade desse pessoal de falar de responsabilidade fiscal?
se gastaram 794 bi acima do teto. Não tem nenhuma moral. Nós já governamos esse país. Quando o presidente Lula assumiu a presidência, a relação dívida-PIB era de 60% do PIB. Sabe com quanto ele entregou? 38%. Agora, o presidente Lula sabe que para melhorar a situação fiscal, a relação dívida-PIB, a economia tem que crescer. Por isso o presidente fez uma fala acertada. Me diga aqui os senhores, qual o problema mexer na meta de resultado zero para menos 0,5? Nenhum problema. O mercado vive mudando suas projeções. Você sabia que o mercado começou esse ano fazendo uma projeção de crescimento econômico de 0,78%? Eles achavam que a economia ia crescer menos que 1%. Revisaram agora para mais que 3%. Eles vivem revisando. Vocês sabem quanto o mercado acha que vai ser o resultado primário no próximo ano? Eles já calculam. Um déficit de menos 0,8%. Então, por que nós vamos permanecer com a meta inexequível? Eu já sei porque alguns querem. Sabe por quê? Porque querem que o governo Lula dê errado. Querem que o Lula faça um grande contingenciamento de recursos. Trave o governo, trave o PAC. Isso não é inteligente. O inteligente é ter uma meta que a gente saiba que possa ser realizada. Então não tem problema algum nessa discussão. Eu quero, inclusive, pegar aqui a fala surpreendente da presidente internacional do Banco Santander no dia de ontem, que ao ser questionada sobre essa situação do Brasil, ela disse que essa questão fiscal não é o central, diz ela aqui, Ana Botín. O crescimento é mais importante do que ajuste fiscal, diz Ana Botín, presidente do Grupo Santander, em resposta às últimas declarações do presidente Lula. O mais importante é o Brasil voltar a crescer. As contas fiscais vão se equilibrar se formos capazes de crescer. Foi esse o sucesso do governo do presidente Lula, porque a relação é dívida-PIB. Tem a ver com crescimento. Por que a dívida com o Lula caiu de 60 para 38? Porque a economia cresceu. Então não faz sentido esse debate. Eu falei lá no plenário, faço questão de falar aqui novamente, senhor presidente, porque esse tema é muito importante. E o presidente Lula tem um compromisso com os mais pobres, com o crescimento econômico. É por isso esse debate sobre a questão fiscal. Presidente. Encerro, presidente, pedindo um julgamento rigoroso do Supremo Tribunal Federal sobre tudo isso aqui. Aqueles acontecimentos de 8 de janeiro, como bem revelou a senadora Elisiane Gama, não acabaram para a história. Só vão acabar quando esses que são criminosos forem julgados e condenados. Presidente, tem...